Ei galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos aqui hoje para falar da situação que envolve a minha pessoa. Não sei se vocês viram, se vocês não viram, vocês vão ter que procurar, porque eu não vou editar vídeo, eu não vou colocar nada aqui para vocês encontrarem, mas eu vou fazer aqui o meu resumo, aí você pode acreditar em mim, mas eu recomendo que você vá assistir com seus próprios olhos, que foi o seguinte: o Superman, vocês devem conhecer, Marco Antônio Costa, que também é conhecido como o Tadala Felas da direita, ele participou do Ironcast, lá com o Felipe Sestaro, e em determinado momento o Felipe pergunta o que ele achava de mim. E aí ele começa a falar várias coisas, começa a ficar nervoso, usar várias rotulações, adjetivações pejorativas. E aí, em síntese, ele fala que eu trabalho com muitas mentiras, manipulação, que eu minto sobre o Deltan Dallagnol, e que ele conhece o meu método, o empilhamento e tudo mais, e que eu não gosto do Deltan Dallagnol porque, sei lá, porque a minha turma do Quinto Elemento, o chefe, o dono do Quinto Elemento, meu chefe, ele foi alvo da Lava Jato e tudo mais. Antes de falar da questão do Superman, eu fiquei muito feliz com toda essa situação. Primeiro eu tenho que dar os parabéns até para o Felipe Sestaro, porque, pessoal, o objetivo de um bom host, de qualquer programa de entrevistas, é conseguir extrair o melhor do entrevistado. Esse tipo de fala, olha como repercutiu. Sinal que a pergunta foi boa. O Felipe Sestaro foi o mesmo cara que entrevistou o Agostinho. Olha a repercussão que foi o caso do Agostinho. Então, em primeiro lugar, parabéns para o Felipe Sestaro. Segundo ponto, eu fiquei muito feliz no dia de ontem, porque a coisa que eu mais prego nas redes sociais, e nas redes sociais não, né, nos meus vídeos, é que o único caminho que eu acredito para a gente chegar em qualquer lugar é a politização das pessoas. O que é isso? É as pessoas entenderem os meandros da política, como as coisas funcionam, e não só conhecer pessoas, conhecer fatos, conhecer procedimentos do tipo, cara, o que é um projeto de lei? O que é uma PEC? Qual a diferença de um projeto de lei para uma PEC? Quando é que eu preciso de um, quando é que eu preciso do outro? Como é que começa? Vai por aqui, depois tem que entrar nas comissões, como é que funciona isso? E depois para o plenário, depois tem que ir para o Senado, ele volta ou vai direto? Mas não tem o caminho mais rápido? Pô, tem, pode ter uma comissão especial. Mas como assim? Como é que funciona isso? Só para dar um exemplo. Então, eu prezo muito por isso. Eu acho que esse é o caminho, porque foi isso que Bolsonaro fez. Quem é Bolsonaro? Bolsonaro é, para mim, a maior liderança que esse país já viu, porque Bolsonaro foi o cara que pegou diversas pessoas que achavam que política, religião e futebol não se discutia, e Bolsonaro fez com que essas pessoas entendessem que política se discute, política é importante, e a população tem que participar do jogo democrático. Então as pessoas começaram a acompanhar, começaram a conhecer as coisas. Você vê que hoje, quem é a seleção brasileira? Tu sabe me citar os 11 nomes? Tu sabe me citar, possivelmente, vários nomes da seleção de 2002, da de 98, da de 94. Que da de 90 é a época do Pelé. Mas você não sabe a seleção de hoje. É um sinal dos nossos tempos. Mas você sabe o nome dos 11 ministros do Supremo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui me assistindo sabem o nome de vários ministros do governo Lula. Vocês hoje sabem até o nome de secretários que ocupam espaço em governos estaduais. Às vezes conhece até o assessor de algum político. Olha como as coisas mudaram. Hoje vocês conseguem entender, olha, aquele jornalista, ele é de oposição. Esse é o primeiro nível. Tem gente que entende, olha, aquele jornalista tem de ser de oposição porque está no consórcio. Aquele jornalista, ou aquela, vamos dar um exemplo, Daniela Lima, aquela é ligada ao Supremo. Então as pessoas começam a compreender que as coisas são um pouco mais complexas. E eu estou comentando isso porque quando eu cheguei para olhar, eu acordei de manhã e já estava tudo rolando isso daí, né? Porque foi ao longo do dia no Brasil. Eu ia nos comentários, você vê, eu não comentei nada, eu não entrei em campo. E as pessoas que realmente me acompanham, cara, foram lá em massa, basicamente. O Marco Antônio, ele estava apanhando, mas de forma assim, que chega e deu pena, no Twitter e aqui no Instagram. Você abre os comentários, o cara está sendo espancado. E não é que as pessoas estão xingando ele, as pessoas falam assim, cara, quais são as mentiras que o Kim falou? Por que você não fala quais são as mentiras? Vocês estão seguindo para você sempre falando isso, que ele mente. Tudo que ele fala, ele traz os prints. Coloca aí onde é que está a mentira no que ele falou. Isso é o quê? É a população entendendo que a política não pode ser assim, eu gosto de determinada pessoa, se determinada falou algo sobre alguém, eu vou levar a sério porque eu gosto. Então as pessoas começam a prestar atenção no discurso.
É uma fala de 3 minutos, onde ele fala e não fala nada, ele não detalha. Não, ele é ruim porque ele é mau. E ele é mau porque ele faz empilhamento, porque ele vai colocando várias notícias, vai criando uma história, e que é recheada de mentiras, tá 15 mentiras. Ele não conta, e as pessoas vão percebendo isso, sabe? É aquela malícia que pode parecer óbvio, mas muita gente ainda não pegou. Então, para mim, eu já fiquei maravilhado com isso. Vários comentários nessa linha. Cara, só aponte as mentiras. Eu não preciso chegar, gente, olha só, estou sendo atacado, me vitimizar. Cara, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Porque eu apostei, desde o início, em algo que todo mundo me falava que ia dar errado. O YouTube antigamente era o quê? Pô, vídeos curtos, de 12 minutos, né? Começou depois a surgir a época das lives. Eu tô falando do YouTube pré-2018. Era um vídeo curto, era o que tinha no Brasil. Ninguém fazia conteúdo longo. Hoje até o entretenimento é longo. E eu postei desde cedo. Falei, cara, eu vou fazer um conteúdo de 1 hora. Eu não faço live. Eu faço realmente um vídeo. Porque a live, o cara entra no meio, ele já perdeu o início. E todos os meus vídeos, ele tem um início, meio e fim. Tem um trabalho que eu montei, eu escolhi. Se eu escolhi as coisas, é porque faz sentido a ordem que eu escolhi. Eu apostei nisso. Então, assim, eu tenho certeza que eu nunca vou ter uma audiência de 10 milhões de seguidores. Eu não vou ter, porque quando você foca nesse tipo de coisa, isso não é sobre ser melhor ou pior, porque todas as pessoas têm o seu espaço. Aquele cara que às vezes faz o vídeo de 2 minutos, mas consegue falar com a massa de milhões, ele tem um papel dele. Porque nunca a maioria das pessoas vai querer se aprofundar em um assunto de maneira extremamente densa. Isso não é o normal. Então, todo mundo tem o seu papel. Eu falei, cara, o meu vai ser esse daqui. Eu sou o doido que gosta de falar por 1 hora, que gosta de fuçar, gosta de juntar as coisas, perspectivas diferentes, de destrinçar o que está na imprensa, coloco isso na imprensa com o que está sendo na rede social, às vezes com algum vídeo, alguma coisa extra que eu acabo sabendo, vou apontando uma palavra, muda tudo, falo, cara, essa palavra não é aleatória, olha isso aqui, olha o jornalista que postou, olha o horário da postagem, olha o time. Então são diversas coisas que vai acontecendo, sabe? Tipo assim, tá comentando, não, olha o Flávio Dino postou, ele postou no ICL, isso não é aleatório. Ele podia ter mandado o texto dele para toda a imprensa. Por que ele não fez? Porque ele tinha que controlar toda a implosão. Pensa num prédio quando cai. Como é um prédio quando cai? É um negócio todo planejado. Se pega o engenheiro, ele tem que planejar para o prédio cair em pé, bonitinho. Então o Flávio Dino, quando ele escreve aquele texto da reforma do judiciário, ele não pode se dar o luxo da narrativa dele cair por terra ou ser mal construída. Então ele solta no ICL em primeira mão, porque as pessoas não ficam, as pessoas que acompanham o Flávio Dino e acompanham o Lula, as pessoas da esquerda, elas vão assistir o ICL. Então Leandro Demore, Eduardo Moreira, aquela turma do ICL, eles já vão dar a narrativa que o Flávio Dino queria. Então, a primeira porrada, a história está ali. Então, é a partir dali. O alicerce do que a esquerda queria que andasse para frente, já está ali. Pá, Zé Fini. Então, são coisas que vão chamando a atenção. E a gente vai comentando. Então, quando vem um comentário como esse Marco Antônio, ele passa vergonha e ele não entende. Ele não entende. E não é porque ele é burro, é porque ele é desonesto. Essas pessoas, no final do dia, são desonestas, cara. E aí ele tem umas coisas maravilhosas, porque, por exemplo, ele fala que é o teu método, que eu invento um fato mentiroso, porque ele ligou para mim e ele disse que eu concordei com ele dos orçamentos, mentira que eu concordei, ele concordou sim. Quando a gente conversou, ele me ligou. E aí eu brinco para o pessoal e falo, gente, vocês não sabem como é fácil essa vida. Eu até, aqui em homenagem ao Marco Antônio e tantos outros, ó, é a coleirinha do Deltan. Toda essa turma do Partido Novo já tentou me cooptar. Não só o Marco Antônio, para entrar na coleirinha do Deltan, como também o Eduardo Girão, já me ligou passar mais de hora para tentar me convencer de coisas, mentir na ligação. Sabe o Christian Lobauer, que era vice lá do Amoedo em 2018? O empresário de São Paulo, que é amigo dele, fez uma videocall conosco. E eu fiz várias perguntas, várias ponderações. Ele concordou em várias coisas, como, por exemplo, o atual presidente do Partido Novo, Eduardo Guimarães, ele pediu impeachment de Bolsonaro. Vocês sabiam disso? A turma esconde, finge que é o Amoedo, mas foi Eduardo Ribeiro. Tem vídeo dele, na entrevista do Eduardo Macalossi, falando isso. Então eu fui fazendo várias ponderações, fazendo várias coisas do Deltan. Então quando eu estava com o Marco, eu lembro de falar para ele, por exemplo, do caso onde Deltan, junto com o Carlos Lima, o Boquita, discutiam que, assim, que o Cláudio Dantas, que hoje virou bolsonarista, mas na época era antagonista, perguntava para o Deltan quem seria o nome deles para a PGR. A resposta do Deltan foi o Mário Bonsalha e o Nicolau Dino, o irmão do Flávio Dino. Existem várias coisas na Vaza Jato sobre Deltan Dallagnol e Flávio Dino e o irmão do Flávio Dino. Vocês sabiam disso? Tem um caso que é absurdo, que é o caso do depoimento forjado. Esse caso ele concordou comigo, foi um absurdo isso daí. E eu critico
a Lava Jato, o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, antes da existência do quinto elemento. Que segundo o Marco Antônio, o Arthur é o dono, meu chefe, e me obriga, porque ele foi alvo da Lava Jato. Então assim, não tem nem correlação. E mais, hoje eu estou no episódio 2370, o vídeo que foi ao ar hoje. No episódio 97, eu falava, o nome do episódio 97 é Dossiê Dallagnol. Sabe quem compartilhou esse episódio, Dossiê Dallagnol, do Dallagnol? Olavo de Carvalho. Então, o Marco Antônio quer que você acredita que minha técnica de empilhamento conseguiu até mesmo enganar Olavo de Carvalho. Em 2021, Bolsonaro gravou um vídeo pedindo para as pessoas, no domingo, assistir o episódio, acho que foi 781, 782. Que eu falo do Moro do Deltan, do Álvaro Dias, do Alberto Youssef. Então, esse cara quer te acreditar que eu estou mentindo. E ele não apresenta quais são as mentiras. Só que tem aqui dois casos. Vai ter o caso da Transparência Internacional. Vocês sabiam que na Vaza Jato tem diálogos do Deltan Dallagnol com o chefe da Transparência Internacional, o Bruno Brandão. A Transparência Internacional que recebe dinheiro da USAID, recebe dinheiro da Open Society do Soros, da Fundação Ford, sabe disso? E nesse diálogo, eles estão discutindo para obter o apoio do Sakamoto, de esquerda, tudo bem, Moreira Salles, da Piauí, e Pedro Abramovay, que atualmente é o vice-presidente da Open Society Foundations Global. Eles falam no chat que o Pedro Abramovay controla a turma das ONGs, é importante. Esse é o Deltan Dallagnol. E tem muito mais coisa. Tem o escândalo da Fundação Lava Jato. Tem o caso do Alzheimer. Tem o Descola do Bozo, que é o clássico. Tem a história lá do Igor Romário de Paula, né, das operações. Quem foi que pediu? Foi o russo. Tem o caso do não melindrar o FHC. Tem tanta coisa que aconteceu, sabe, ao longo do tempo. Estão pedindo impeachment de Bolsonaro por crime de responsabilidade, por Bolsonaro defender o voto auditável, uma postagem dele de 2021. Tem um Deltan Dallagnol compartilhando um texto que chamava os apoiadores de Bolsonaro de milícia, de criminosos. Aí ele criticava que o caminho não era perseguir essas pessoas pelo inquérito. Inquérito não, mas tinha que dar um jeito nesses criminosos. Você sabia que o Deltan já falou tudo isso, já defendeu tudo isso lá atrás? O Marco Antônio podia mostrar que é mentira. Aí eu trago as notícias mostrando que é verdade. Eu trago os prints, as postagens de rede social do Deltan Dallagnol. Então isso é muito curioso. Aí depois ele fala que ele viu várias barbaridades minhas, que eu falando de Vargas, Jango, desenvolvimentismo. Isso foi mentira. Até porque você pode acreditar em mim ou não. Eu sou um cara de boa memória. E seria até fácil para mim falar isso, né? Ele está mentindo, eu estou falando a verdade. Mas Jango, Vargas, desenvolvimentismo foram coisas que eu só vim me interessar a partir ali de, sei lá, fevereiro de 2024, e eu trago um texto para vocês, e ele fala que a nossa ligação foi em 23, e realmente foi em 23. Por que eu me interessei nessas pessoas? Por exemplo, eu acho que é muito simplório você olhar para o Brasil só assim, ai, fulano é malvado, fulano é herói. Olhar o Getúlio Vargas e resumir o Getúlio Vargas como, ai, o Getúlio Vargas foi um tirano que censurou pessoas. Gente, isso é muito pouco, o cara passou 15 anos no poder. Vargas, sem sombra de dúvidas, é o político mais complexo de se entender do Brasil. Isso não faz dele uma boa pessoa. Isso também não amacia as suas maldades. Mas qual o contexto? Eu sou o cara que me interessei, principalmente nesse período, depois que eu compreendi o que foi o Império, a queda do Império, o que foi a bucha e como a República Velha nunca foi a República do Café com Leite, já que todos os presidentes da República Velha saíram da bucha. Então o Vargas ele consegue derrubar esse estamento que tinha derrubado o Império. Isso faz dele um herói? Não. Mas você começa a ver que, cara, tem algumas nuances. E o Vargas chega ao poder e ele começa a implementar algumas coisas no Brasil que o próprio Olavo de Carvalho fala. Não é Ceausescu, não. É um cara da Romênia. Que quem traduziu o vídeo desse cara da Romênia para o Brasil foi o Roberto Simonsen, que traz a base da industrialização brasileira, que muito que o Brasil tem até hoje. Você pode gostar ou não, mas nasce na era Vargas. Então eu começo a me interessar por esses assuntos para entender essas sabotagens nacionais. O governo do Jango também é crucial para você entender a história do Brasil, porque as pessoas que deram um golpe na República, governaram até 1930, tentaram voltar ao poder em 32, são as mesmas pessoas que fazem parte do que aconteceu em 64. Que é uma história que a direita não quer se debruçar. É muito mais fácil só falar, foi para livrar o Brasil dos comunistas, mais da família com Deus pela liberdade. É muito mais complexa a situação. Então tem uma playlist no canal chamada Auraci 1, com documentos da CIA, para você entender o que aconteceu no Brasil, que, por exemplo, era um cara que era um agente da CIA trabalhando no Brasil, por onde o dinheiro entrou
para financiar as campanhas na eleição de 62 de 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, 8 governadores e 2 senadores. Ivan Haslocher, fundador do IBAD, que era a Fundação Irmã Gema do IPES. Assista lá e você vai ver um novo Brasil que você nunca ouviu falar. Você sabia que no Brasil, na década de 50, teve uma CPI que provou que os jornais que você conhece, inclusive a turma da Globo, estavam recebendo dinheiro dos Rockefeller para sabotar a campanha do Petróleo é Nosso? Ficou provado em CPI. Sabia disso? Tem muita coisa que você nunca... Você sabia que nos anos 60 contrataram um geólogo, Walter Link, que trabalhava para o Rockefeller, que ele falou que o Brasil não tinha petróleo? Tem ou não tem petróleo no Brasil? Você já ouviu falar dos Grandes Lagos, Instituto dos Grandes Lagos, do Instituto Hudson, projeto dos Grandes Lagos, que queria dividir a Amazônia? Quem é o Herman Kahn, o dono do Instituto Hudson? Isso aconteceu nos anos 60. Qual a participação do Roberto Campos nisso daí? Como isso se conecta, por exemplo, à questão do Clube de Roma, os relatórios do limite do crescimento, Brasil, Agenda Verde? Então, entender esses assuntos passa também por entender o que foi o desenvolvimentismo. Mas essa direita é muito mais fácil repetir chavões. Temos que privatizar tudo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. Curioso, não sei se vocês vão lembrar, em 2024, já tenho que encerrar porque eu estou vendo aqui que o Twitter está para terminar, só cabe 20 minutos. E eu falo muito, está com 16. Não sei se vocês vão lembrar, em 2024 sai a notícia que Lula apresentou uma medida provisória, depois aí que os irmãos Batista compraram termoelétricas no norte do país. E todo mundo pagou essa conta. Um ano antes, exatamente no mesmo dia. Na verdade foi um dia antes. Tipo, essa conta no dia 15, eu falei no dia 16, ou eu falei no dia 16, foi no dia 15. Foi algo assim, exatamente um ano. Eu participei de um Spaces no Twitter com um cara que foi da equipe do Paulo Guedes no governo. E eu falei, olha, eu acho que foi um erro a privatização da Eletrobras. E o meu argumento é simples de entender. Eu dizia o seguinte, hoje no mundo não tinha ninguém com dinheiro para comprar a fatia da Eletrobras que não fosse um safado. Esse era o meu argumento. Que o primeiro falou, pô, acho um absurdo o governo ter 40% das ações, mas só ter, sei lá, 10% no conselho. Ele falou, pô, mas tem uma Poison Pill, ninguém pode ter mais de 5% e tudo mais. Eu falei, cara, mas você consegue me apontar um grupo que hoje tem condição de ter 5% da Eletrobras e não vai jogar contra a gente? Não vai enfiar agenda verde, SG, crédito de carbono e tudo mais? Ele você tem um ponto. Passado um ano, a venda das termoelétricas norte do país para os irmãos Batista se deu no projeto de desestatização da Eletrobras e a justificativa era net zero, né, que é anular as emissões de carbono, que era exatamente o que eu comentava. E no final do dia, qual foi o resultado concreto? O governo brasileiro vendeu os seus ativos para os irmãos Batista, que vão ganhar mais dinheiro, mais poder, e quem está pagando a conta é você. Então, assim, são discussões que quem está acostumado com aquela vamos privatizar tudo, vamos lacrar, Estado mínimo, é só cortar imposto, não está pronto para discutir. Por isso que eu defendo a politização das pessoas. Trazer profundidade para as discussões. Não é porque eu sou um fã de One Piece que eu só falo de desenho, ou eu estou, buscando coisas lúdicas. É assunto sério, gente. O Marco Antônio nunca vai conseguir entender a diferença que nos separa. E eu não estou querendo ser arrogante, é porque todo santo dia eu consigo produzir um vídeo de 1 hora. Quanto tempo vocês acham que eu gasto lendo? Não vou nem considerar estudo, mas lendo, coisas que eu acabo lendo ao longo do dia para produzir um vídeo de 1 hora. Depois que eu faço, ainda produzo o Atlas ao final do mês. Você acha que isso não reforça? Quando você assiste uma aula, escreve no papel e depois escreve no papel de novo, isso reforça a sua memória. Então, assim, ele sequer consegue compreender o abismo que nos separa. E não é porque eu sou gênio, cara, eu só sou muito mais esforçado que vocês todos. Eu pedi demissão da Gazeta do Povo, eu rejeitei a oferta do Manuel da Braddock. E o Jaro Leal da revista Oeste, o dono verdadeiro, sabe muito bem o que é que eu penso dele, que eu já falei para ele, inclusive ele quer minha cabeça há muito tempo. Então é isso, cara, eu não dependo de vocês. E eu não quero entrar, e eu não vou entrar na coleirinha do Deltan. E só para fechar, eu falei do Quinto Elemento, nem sei se expliquei, o Quinto Elemento nasce depois que eu já estou comentando de tudo isso. E o Arthur, ele não é o dono do Quinto Elemento. Você devia se formar melhor, Marco Antônio. Então é isso. Tamo juntos. Valeu.